Ni hao, pessoas que fizeram implante capilar, tudo bem com vocês? Nessa imagem aí vocês vê 3 pessoas, 2 fizeram implante capilar e uma não, né? Aí fica a cargo de vocês saber quem fez e quem não fez. Vamos ver o professor aí, Ricardo, acho que o nome dele é Ricardo Marcílio, eu sempre confundo com o nome dele, falando sobre o que não te contaram sobre a China. A democracia liberal ocidental, que é o modelo que a gente foi criado, o modelo brasileiro, ele tem falhas, mas ele ainda assim é melhor do que o modelo chinês, que é o governo... Opa! Não que só exista um partido, mas em nível nacional só tem o Partido Comunista Chinês, né? Não. A nível nacional tem os 9 partidos, mas os partidos têm que seguir a liderança do Partido Comunista Chinês, né? Essa é a diferença. Só que, para você conseguir fazer planos de longo prazo, ter uma ditadura, ainda mais com o Partido Comunista Chinês, é mais fácil do que o nosso modelo democrático. Por exemplo, com certeza, dentro da China, caso você queira se tornar um político, por exemplo, não é simples. Você tem que, desde muito novo, se interessar por política, você tem que ingressar ou em partidos locais, regionais, ou no mesmo próprio Partido Comunista Chinês, que eles vão te ensinar a história da China, a cultura da China, o que é ser um político na China. Claro que isso é preocupante, por quê? Porque como é um partido que tem a sua ideologia e tal, ele vai te moldando, né? Pra sempre ter o mesmo tipo de pensamento, claro. O que ele quer que você saiba, né? Como todo mundo, né? Até hoje os Estados Unidos faz filme que eles venceram a guerra do Vietnã. Pô, os caras foram no Afeganistão, tomaram um pau e tem sei lá quantos filmes deles no Afeganistão, como se fossem heróis da parada. Pô, assim, até aí, cara, nada diferente, né? Até aí, nada diferente. E, assim, na verdade, o processo para entrar no partido é o inverso do que o professor está falando. Eles têm que estudar antes de entrar no partido, porque tem uma prova. Reza uma lenda aí que o Xi Jinping fez essa prova umas 9 vezes, para até passar. Então, tem que ter já um processo de estudo antes, né? De história, filosofia chinesa, por exemplo, confucionismo, taoísmo, e história do mundo, e chinês, porque tem que saber falar e escrever chinês num nível, né, consideravelmente bom, né, que as pessoas normais não têm. Tanto que o chinês, para vocês terem ideia, o chinês, a língua chinesa, ela é tão difícil que quando as pessoas vão para a universidade, elas fazem prova de nivelamento. Os chineses fazem prova de nivelamento. Então, assim, o processo, na verdade, é o inverso, né? Mas, mesmo assim, existem diferenças, acredita? Por exemplo, eles falam que, geralmente, o pessoal mais das zonas econômicas exclusivas, que é a área mais litorânea, eles tendem a ser um pouco especiais, né? pouco mais intervencionistas, enquanto o pessoal mais do interior da China tende a ser um pouco mais liberal. Então, existem discordâncias. O que é mesmo, liberal? Né? Dentro do Qual é a definição de liberal? próprio Partido Comunista Chinês. Mas, se você for tendo um bom desempenho, você vai conseguindo cargos melhores, até que você pode chegar no Politburo, né, que é como se fosse a elite política do país. Ah, mas isso até chegar aí, cara, não, o Partido Comunista tem 97 milhões de membros, né? Até conseguir chegar num Politburo, pô, irmão, aí, né, isso aí... O Xi Jinping levou uns 40 anos. Não, assim, 40 não, levou uns 30 anos para chegar lá, 30 e poucos anos para chegar lá. Isso que o pai dele era um dos membros não fundador do partido, mas ele estava lá na Revolução, né? Desculpa, o pai do Xi Jinping estava dando terra para o Mao Zedong para eles fazer lá a base deles em Shanxi. Ele é um príncipe do partido e mesmo assim levou tudo de tempo, né? Então não é... É assim, a base do partido é o camponês. Dentro do partido, sempre existiu isso, né? Mas facções. Isso já existia desde o começo. Tanto que uma das facções queria que a base do partido fosse as cidades grandes, porque a China estava se industrializando muito rápido. Então tinha muito trabalhador em cidade grande, e a China já tinha cidades muito grandes. Tinha gente que defendia, dentro do partido, que defendia que eles tinham que trabalhar nessas cidades grandes, e tinha gente como o Mao Zedong que dizia, não, a gente tem que trabalhar no campo, porque o próprio Mao Zedong tinha vindo de uma área mais rural, né? Então, sempre existiram facções dentro do Partido Comunista Chinês e existem até hoje. O Partido Comunista Chinês não é uma coisa só, uma parada sólida, né? E, eventualmente, o cargo de presidente da China. Mas o Xi Jinping, por exemplo, que hoje é o presidente da China, ele teve que passar por uma série de experiências em administrações menores, regionalmente ali com influências menos importantes, até chegar no cargo de presidente do país. E a gente estava falando também que a galera... Pô, eu vou falar um negócio pra vocês. O implante capilar deles funcionou, hein? Os dois fizeram. Pô, o cabelão do Igor, maluco. Pô, até eu tô pensando, isso que eles fizeram no Brasil, né?
Diz que a Turquia é o melhor que tem no mundo. Eu tô pensando seriamente, mano. Tô pensando seriamente em fazer essa parada aí, porque, pô, o cabelo dos dois aí tá caprichado, né? Era lá, em geral, tipo, não tem tem uma aprovação de como as coisas funcionam, né? Sim. Você estava falando que o poder de compra do chinês ele é maior que o do brasileiro. Com né? E aí eu te pedi pra parar de falar na hora que eu te perguntei sobre. E no interior, cara, os caras passam muito sufoco lá, os caras estão. Lá é miserável ou não? Aí você fala, não, na China tem alguns povos, né? Sim. Calma, segura. Então, Igor, a China depende, né? Depende de qual parte da China aí. Por exemplo, tem um povo na China que é o povo uigur. Eles são Tá, mas isso não tem. Isso é outra fita, né? Isso é outra fita. islâmicos que vivem no noroeste do país. É um movimento separatista. Não. E ele... Os uigures não. Não. Calma aí, professor, calma aí. Os uigures não são um movimento separatista. Os uigures são uma minoria étnica dentro da China. Dentro dos uigures tem um movimento separatista. Esse movimento separatista já é bem antigo, né? Não começou agora. Então, né, não é que os uigures têm um movimento separatista. Tem, inclusive, né, o que a China chama dos campos de reeducação dos movimentos separatistas locais. Já nem tem mais isso. Por quê? A China tem como base constitucional, assim como vários países, que é proibido você ter movimento separatista interno. E, aliás, é uma coisa legítima, né? E os uigures são um movimento separatista. Não, cara, não, pelo amor de Deus, os uigures... Gente, ó, os uigures não são um movimento separatista. Assim, eu já tentei ir no Flow, mas eu não tenho contato de ninguém no Flow. Mas, pô, Igor, me chama aí, né? Os uigures são uma minoria étnica, são um povo. Eles não são um movimento separatista. Dentro dos uigures tem uma minoria muçulmana que é extremista, que teve contato com com o Talibã nos anos 80, depois ali com a Al-Qaeda, e aí os caras foram ficando cada vez mais extremistas, eles vêm para a China e começam a realizar ataques terroristas e forçar essa questão do separatismo. Mas os uigures em si são um povo e não um movimento separatista. Então, quando o cara é preso na China, geralmente, dos uigures, né, desses movimentos separatistas, geralmente ele vai para esse campo de reeducação. Ele vai para essa área de reeducação para conseguir entender o que é o Mao Tse-tung, o que é o Partido Comunista Chinês. Na verdade, não é para isso. Isso aí ele já aprendeu na escola, né, na verdade. Ele vai para um campo de reeducação da mesma forma que a França tinha campo de reeducação, né? Mas aí os europeus podem. Ele vai para ser desradicalizado, para tirar o cara desse movimento extremista. É isso que a China... pelo menos é isso que a China explica, né? Inclusive, uma das fotos mais famosas de presos em Xinjiang é de um dia que estava acontecendo um evento contra extremismo religioso. Aprende na porrada? Então, essas são as denúncias, né? O Ocidente fala que é um campo de concentração, que ali está... O Ocidente branco rico, né? Acontecendo. E convenhamos, Igor, é muito difícil a gente saber porque as informações são muito fechadas, né? Pô, mas a Michelle Bachelet veio aqui e falou que não tem genocídio, que não tem nada. O relatório da Michelle Bachelet fala o seguinte: é possível que existam violações de direitos humanos. Ela não fala em genocídio, ela não fala em campo de concentração. A ONU, o Ocidente branco rico, quis que a ONU viesse aqui por muito tempo. Aí quando a Michelle Bachelet falou, estamos indo, os Estados Unidos e a Europa, não, mas espera aí, se vocês forem lá, a China só vai mostrar a parte bonita para vocês, é tudo um teatro. E aí não queriam mais que ela viesse. Mas ela veio e fez um relatório. Mas o que é uma certa hipocrisia, por exemplo, é os Estados Unidos criticarem isso. Óbvio, né? Porque os Estados Unidos têm a base de Guantánamo, ali em Cuba, que ali realmente é como se fosse um campo de concentração, claro, que presos políticos vão porque estão discordando do Estado chinês, do Estado americano, entende? Não, nem só isso, nem só isso. Tem gente presa em Guantánamo até hoje por causa dos ataques de 11 de setembro de 2001. Gente, faz 23 anos. E tem gente presa lá até hoje sem julgamento. Pra vocês terem ideia, olha o que os Estados Unidos... Olha como os Estados Unidos é um país de bosta e burro, tá? Olha só. Esse é um dos poucos momentos que pode xingar aqui no Durantistão. Olha só, como os caras são burros. Os Estados Unidos prenderam alguns caras que realmente foram responsáveis pelos ataques do 11 de setembro. Eles estavam envolvidos no planejamento e tal. Só que, para fazer isso, a CIA usou o que eles chamam de black sites, que são prisões pelo mundo, né? Eles têm umas prisões espalhadas pelo mundo,
que eles pagam milhões de dólares para esses países, Polônia, Alemanha, Tailândia, Áustria, pagam milhões para poder usar alguns lugares para torturar essas pessoas. Então, os Estados Unidos foi lá no Afeganistão, no Paquistão, grampeou uns caras, né? Pegou os caras, levou esses caras para esses black sites, torturou, e começou a movimentar esses caras pelo mundo, porque a mídia começou a pegar, né, naquela época, levou os caras para Guantánamo e os caras estão lá até hoje. O negócio, os Estados Unidos são tão burros que o que aconteceu? Os caras estão presos faz 23 anos, sendo torturados, longe de família, sequestrados. Hoje, esses caras receberam indenizações pela tortura. Os caras que organizaram o 11 de setembro já receberam centenas de milhares de dólares de indenização. Por quê? Porque os Estados Unidos são um país burro. Se os Estados Unidos tivesse prendido esses caras, levado para a prisão e julgado eles como normalmente acontece, não, hoje esses caras são vítimas, porque esses caras estão literalmente presos em Guantánamo, que é uma prisão em Cuba, né, dos Estados Unidos em Cuba, sem direito a julgamento. Olha como os Estados Unidos são burros. E gastam uma fortuna do cidadão estadunidense. Aham. Então, assim, tem uma hipocrisia no jogo geopolítico muito clara, né? Os tibetanos também são perseguidos pelos chineses, né? Também é um movimento separatista. Não. Tem algumas nuances geopolíticas. Professor, assim, eu sei que ele sabe disso, né? É só a forma que ele está se expressando que não está casando, né? Os tibetanos não são um movimento separatista, né? Existe um movimento separatista entre os tibetanos. Influenciados, financiados pelos Estados Unidos. Mas, Claro. realmente, assim, então... Claro, né? Isso existe, né? Isso a gente sabe desde sempre. Os Estados Unidos treinou tibetano lá nos Estados Unidos, jogou os caras de paraquedas aqui para eles tentar dar um golpe aqui dentro. Isso nos anos 60. A parte interior da China, com os islâmicos e com os tibetanos, não tem toda essa qualidade de vida, porque são os movimentos separatistas locais. Agora, quando você pega as províncias mais a leste, as partes mais litorâneas, a qualidade de vida já é superior à qualidade de vida do Brasil. O poder de compra é superior ao poder de compra do brasileiro. Aquela China que a gente tem, sabe, é uma China de mão de obra escrava, reprodutora de bugiganga, pô, isso não existe mais. Pera aí, professor. Tá, vamos por partes aí. O litoral da China, ele é mais desenvolvido há uns 400, 500 anos, né? Ou até mais, provavelmente. Então, não é hoje, né? Não é por conta do Partido Comunista, não é porque os tibetanos tem separatistas nos tibetanos e nos uigures. É porque sempre foi mais desenvolvido. É um dos berços da civilização do mundo, né? Tanto aqui quanto na Índia, perto do rio... Oh, meu Deus, qual que é o rio da Índia lá? Vocês deixem nos comentários aí que eu esqueci o nome. Então, aqui no Yangtze, no Rio Amarelo. Então, assim, isso é normal, isso já existia. Hoje o Tibete é muito mais evoluído, tanto é que tem tibetanos voltando da Índia para morar no Tibete. A galera tá saindo da Índia para voltar para cá, porque eles já entenderam que a vida no Tibete hoje é muito melhor. E a mesma coisa está acontecendo com o Xinjiang, com toda a industrialização que está acontecendo por lá, muita gente indo morar para lá, então, devagar, né? Devagar, as paradas vão avançando. Rio Ganges, muito obrigado. Isso é uma China que talvez tenha ficado na década de 80, década de 90. Nossa, até é difícil de acreditar nisso daí, cara. Que loucura. Sim. Peraí. Difícil acreditar, né? Porque também, né, vocês ficam levando o professor Rock aí, você esperava o quê? É óbvio, né, que é difícil de acreditar. O CEO da Apple, o Tim Cook, já falou, sei lá quantas vezes, né? Que a era da China ser mão de obra barata já acabou há muito tempo. A China ainda é mão de obra barata se a gente for comparar com os Estados Unidos, com a Europa? É. Se a gente comparar com a Tailândia, é 2 vezes mais caro. Com o Vietnã, é 3 vezes mais caro. Com o Camboja, então, nem sei, nem se fala. É tão mais barato hoje produzir no México que tem fábricas mudando para o México. Produz no México, exporta para os Estados Unidos de caminhão, que é muito mais rápido. Então, mão de obra ainda é barata? Relativamente é. Mas não comparado com essa montoeira de país, né? Senão essas fábricas já tinham tudo mudado para a Índia, para Bangladesh, para o Paquistão, para a África, sei lá. Pô, o negócio da China hoje é qualidade logística, além da mão de obra barata, que aí entra nesse jogo, né? Na conta global da parada, a mão de obra
relativamente barato, ainda faz diferença. Mas não é só por isso mais, né? Já foi embora. É como eu falei, né? Se eles tivessem me levado no Flow já o ano passado, quando eu tentei ir, né? Eu não tava repetindo besteira do professor Rock. E vocês deixam o like aí, tá? Vocês aí, os seus fãs do professor Rock que estão aqui assistindo, e não deixa like. Pô, você pega, por exemplo, hoje as marcas chinesas. A China hoje é a principal referência no setor de comunicação mundial. Você pega a rede 5G, por exemplo, Tudo a Huawei. Huawei é muito mais avançada que as outras empresas. A China promete lançar até 2026 ou 2027 a rede 6G já de comunicação. A China hoje tem marcas como a Lenovo, a Huawei, a Xiaomi. E assim, esse microfone que eles estão usando é feito aqui, os celulares que eles estão usando é feito aqui, o ar-condicionado que eles usam, assim, 60% do ar-condicionado brasileiro são feitos na China. E aí o resto de eletrônico é tudo feito aqui e monta no Brasil. Os antibióticos que os brasileiros tomam são feitos aqui, sabe? É tanta coisa que, assim, é até difícil. Os carros elétricos, por exemplo, né? A BYD aí dando lavada em outros carros. Talvez não em qualidade, mas pelo menos assim, em custo-benefício, entende? Tanto que, aliás, olha que ponto interessante, né? O Elon Musk, ele foi indicado para ser um secretário do Estado americano do governo Trump. E o governo Trump já prometeu que uma das coisas que ele vai fazer é sobretaxar os chineses de 60% até 200% em alguns produtos. Assim, essa história do Elon Musk é interessante pelo seguinte: o presidente dos Estados Unidos não pode criar um departamento assim do nada. Quem cria, na verdade, é o Senado, né? Que talvez, né, vá criar, porque a grande maioria vai ser republicano. Então, mas o presidente em si não cria nada. Inclusive em carros elétricos. E aí falam que isso pode gerar um certo conflito de interesses, né? Porque se os Parece carros que chineses, sim, né? se os carros chineses estão sendo sobretaxados por na casa de 100%, 200%, isso beneficia muito a Tesla, que é do Elon Musk. E assim, lá na China, Pô, por que vocês não me chamam, né, cara? Pra vocês falar de China, né? interessante isso que eles estão investindo e cada Ó, gente, vai lá no Instagram dos caras, no Instagram, no Twitter, sei lá, e fala, pô, o Felipe tá vindo pro Brasil aí, pá, vamos trocar ideia. Né? Vai lá, de repente, né? Uma dessa. vez avançando mais a sua tecnologia de comunicação, porque a informação é um dos aspectos mais importantes aí que a gente tem nesse desenho geopolítico de 2025, né? A informação é importante pra cacete, né? Internet e tudo mais, como até a infraestrutura utilizada pra gente movimentar essa informação, né? E é interessante que tem um jogador que está bastante avançado nesse aspecto, né? A China, ela provê serviços de 5G para uma galeraça Sim. maneira, né? Huawei, né? Até o Brasil também, né? O Brasil também. Com certeza, porque é a mais avançada, né, de todas. Inclusive, um dos cientistas... um dos cientistas que era um dos líderes de pesquisa 5G, morava nos Estados Unidos. Ele sai dos Estados Unidos para voltar para a China por conta do quê? Da perseguição contra chineses, o anticomunismo nos Estados Unidos, etc. O cara sai dos Estados Unidos, vem para a China e dá uma alavancada na pesquisa de 5G na China. Tem tanta história de cientista que estava nos Estados Unidos que voltou para a China nisso aí, que, olha, dava para fazer uns 50 vídeos, eu acho. Esse 6G aí, eles já estão prometendo com... Eles já estão testando o 6G. Tem uma data, será, cara? Eles já estão falando que já estão estudando essa parada. Já estão testando. Não, já é uma coisa assim, que tá praticamente pronta. Eles prometem para 2026 ou 2027. Tá testando desde o ano passado. Não lembro exatamente, tá? Mas ou 2026 ou 2027. É isso aí, gente. E tibetanos e uigures não são separatistas, né? Eles são etnia. Eu sei que o professor sabe, só na hora dele se expressar ali que saiu meio zoado. Mas é isso aí, Flow. Pô, né? Tô indo pro Brasil aí, né? Me chama aí, cara. Assim, pior que eu não conheço ninguém que tenha um contato deles. Eu acho. Eu acho que eu não conheço. Não sei. Mas enfim, tá aí, tá visto. Tanta gente mandou esse vídeo aí, tá visto. Deixa eu lá pegar uma água agora.